3 palavras pequenas. Por que você gosta de mim? Ela disse suavemente enquanto acariciava seu peito. Ele já havia tentado dar todas as respostas possíveis a várias mulheres, mas nenhuma delas tinha ficado satisfeita. Ele perguntou se ela queria saber se ele a amava. Não, ela disse com um sorriso, quero saber por que você gosta de mim, antes de qualquer coisa. A gente precisa gostar, antes de amar. Fazia sentido. Ele repetiu a pergunta em voz alta antes de respondê-la, porque a razão pela qual ele gostava dela agora poderia não ser a mesma razão pela qual havia gostado dela no começo, e muito provavelmente, não seria a razão pela qual gostaria dela no futuro. Ela riu da resposta e apoiou a cabeça no peito dele, carinhosamente. Ela podia ouvir seu coração bater, e ele podia sentir o próprio coração pulsando no seu pescoço. Ele pensou no que dizer. Ela já tinha uma resposta. Eu sei porque gosto de você. Gosto de você porque você é você, e porque você me vê como eu sou, ela sussurrou, ouvindo os batimentos do coração dele. E porque seu coração acelera quando eu falo. Ele tinha 42 anos quando decidiu fazer aulas de teatro de novo. Era médico e, todo dia, voltando do trabalho, via o outdoor de uma escola de teatro famosa e conceituada. Havia sido um aspirante a ator na juventude, mas como costumava dizer, fui covarde e fui fazer medicina. Agora tinha tempo e dinheiro para fazer as aulas, mesmo que só para provar a si mesmo que ainda conseguia atuar. Sem intenção de largar a medicina, a menos que Hollywood fizesse uma proposta muito boa. Mas queria sentir o cheiro de mofo do carpete da plateia, da madeira do palco, o odor azedo de suor nos figurinos antes das luzes se acenderem. Beijou-a no peito e cheirou sua pele, tentando trazer à tona aquele turbilhão de sensações. Depois de um ano, Luciana, uma colega de turma, amiga dos dois, decidiu fazer sua festa de aniversário no Centro de Tradições Nordestinas, em São Cristóvão, zona norte do Rio de Janeiro. Ele chegou de Uber e ela já estava na entrada. Não queria entrar sozinha. Que bom, você chegou. E o puxou pelo pulso. Era uma noite fria, o que no Rio significa algo em torno de 18 a 20 graus, e os dois estavam de casaco. A amiga havia escolhido um bar tipicamente nordestino, mas o centro é enorme e ela parecia caminhar pelos corredores com muita familiaridade. Chegaram ao restaurante e algumas pessoas já estavam lá. Comeram aipim, pururuca, torresmo, jabá com girimum, e havia um karaokê ligado, sabe-se lá por quê, mas todos os bares e restaurantes de lá tinham karaokê. Beberam chopp e compraram uma garrafa de cachaça. Já estavam um pouco de pileque quando ela pediu a alguém que tirasse uma foto dos dois. Ela sentou no colo dele para a foto e ficou lá pelo resto da noite. Foi quando ele começou a sentir algo por ela. Eu não me lembro disso. Ela disse, levantando a cabeça do ombro dele e olhando nos seus olhos. Os olhos dela eram escuros, penetrantes, que, se não demonstravam compromisso, mostravam amor. Seu cabelo era preto, longo e ondulado, ela era quase a encarnação de uma canção do Led Zeppelin. Ele a beijou suavemente e fizeram amor naquela manhã. Sempre faziam sexo quando acordavam. De alguma forma, os dois tinham o hábito de sair da cama antes que o outro acordasse para escovar os dentes, e embora na maioria das vezes o outro estivesse fingindo dormir, o que tornava toda a brincadeira ainda mais agradável. Ele disse que uma das coisas de que gostava nela era aquele pique-esconde de escovar os dentes, e que isso sempre o surpreendia. Mas você faz a mesma coisa, ela disse, e ele respondeu que nunca havia estado com ninguém que o tratasse com tanta consideração. Ela sentiu uma mistura de raiva e satisfação com a resposta, porque a fez lembrar dos relacionamentos anteriores dele. Mas guardou esses sentimentos para si,
porque a história da escovação era divertida e a deixava acesa. Enfim, a história era verdade. Ele achava, antes daquele dia em São Cristóvão, que ela o considerava um tiozão coroa, mas aquele nó no cérebro começou a se desfazer. Talvez ele tivesse tocado em alguma parte escondida da sua juventude naquela noite fria. Ela sentou no seu colo, segurou sua mão, conversou com ele. Não foi nenhum passe de mágica, mas parecia que os relacionamentos fracassados já não o constrangiam mais. Era diferente, de alguma forma. Como um louva a Deus lentamente mudando de esqueleto e deixando o antigo para trás. Talvez estivesse colocando sua nova cabeça para fora, mas ainda precisava de alguns empurrões a mais. Uma coisa de que ela realmente gostava nele era a capacidade de ler vários livros ao mesmo tempo. Um no banheiro, um na cabeceira da cama e um na bolsa. E gostava da música Geração X que ele ouvia. Observava como ele limpava os discos de vinil e como os colocava para girar quase como se fosse um ritual. Depois ele se sentava numa poltrona de couro dos anos 60 e ouvia o disco. Um dos favoritos dela era aquele com o menino e o arco-íris. Ela quase sempre se sentava na poltrona ao lado da dele, colocava os pés no colo dele, e ele os acariciava. Gosto que você tolera meus hábitos musicais pré-históricos, ele disse com um sorriso. E por favor, agora que você me mostrou que tenho pés bonitos, ela disse, por favor não pare de acariciá-los. Dá umas cócegas gostosas. Eu achava que só mulheres vaidosas ou fúteis passavam o tempo cuidando dos pés, ou que pedicure era coisa só para ocasiões formais. Descobri que ir ao salão não só é divertido, adoro fofocar lá com as senhoras, mas também me faz sentir bonita, e é uma coisa de mulher adulta, sabe? Não sou mais uma menina. Mas sou sonhadora demais e não entendo muito dessas coisas. Ou não entendia, até encontrar você. Gosto disso. E que você acaricia meus pés ouvindo sua música. E ele não se importava com o gosto musical dela, ou com a falta dele. Não era insuportável, e parecia trazer um sorriso ao rosto dela, o que ele achava ser o sorriso mais adorável dos mais adoráveis. E ela sabia que ele gostava do sorriso dela. Depois do encontro na feira nordestina, dividiram um Uber e ficaram de mãos dadas até a parada na casa dela, no Flamengo. Ela o beijou de leve no rosto e foi em direção ao seu prédio. Ele notou que ela não usava perfume, então suas roupas cheiravam ao cabelo dela. Deixou essas roupas fora do cesto por mais um tempo. Mais um empurrão para fora do seu esqueleto antigo, coagulado e contraído. Você ainda não terminou de explicar por que gosta de mim. Ela não estava ficando impaciente, mas queria uma resposta. Ele pediu que ela se lembrasse de um dia em que sentaram juntos na aula de expressão corporal. Ela disse que não lembrava. Foi o dia em que eu disse que você tinha pés e mãos bonitos, mas não cuidava deles. Ela lembrou com uma gargalhada alta, interrompida bruscamente porque ainda era de manhã cedo. E foi aí que comecei a perceber que você tinha sua vaidade, e cuidou dos seus pés só porque eu fiz uma observação. Gostei disso. Depois de tantos relacionamentos fracassados, um gesto tão cuidadoso faz você ver alguém de um jeito diferente. Aí começamos a conversar, e a fazer cenas juntos. Ele não conseguia precisar o dia, mas a turma inteira foi beber cerveja depois de uma aula. Foi num lugar tradicional na Barra da Tijuca, numa rua famosa pelos seus bares, botecos, restaurantes e casas noturnas, perto de onde ele morava. Depois de algumas cervejas, chegou a hora das brincadeiras de bêbado. Uma aluna chamada Verônica disse que, enquanto ele mantivesse o cabelo e não começasse a ficar careca, continuaria atraente. A regra era a de que, quem concordasse tinha que beber um copo cheio de cerveja.
Ele notou que ela bebeu um. Quando chegou a vez dela, ela perguntou se algum dos homens na mesa a achava atraente. Todos os homens beberam, menos ele. Agora ele tinha que explicar por que não havia bebido. Disse que não a achava atraente. Tinha certeza de que já havia anos que ele não via uma garota tão bonita e que chamá-la de meramente atraente era uma falha de imaginação. Ela corou e sorriu. Um sorriso aberto e um rubor verdadeiro. Um sorriso que iluminou seu rosto. Você teve que corar tanto para eu notar que você tinha sardas. Você não tinha notado antes? Não, não havia notado, mas as sardas eram muito delicadas. De qualquer forma, ele gostava de sardas, e gostou que ela recebeu o elogio corando, sem achar que ele era algum tipo de louco ou esquisito. Isso significava que estavam se conectando. Fiquei surpresa. Homens da minha idade não têm o hábito de elogiar uma mulher dessa forma. E perguntei aquilo porque tive alguns problemas de autoestima quando era adolescente, e às vezes eles voltam, e as sardas faziam parte disso. Por isso gosto quando você me elogia. Sei que é sincero. Foi muito gentil da parte dela, ele disse. E contou que depois daquele dia sentiu que estava trocando de esqueleto cada vez mais rápido. E que começou a sentir o ar e o sol na pele de novo. Então você quer dizer que começou a gostar de mim só por causa das sardas? Ela perguntou em tom de brincadeira. Não só isso, ele pensou, mas como diz a canção do Led Zeppelin, a garota que eu gosto, ela tem cabelo preto, longo e ondulado, e sardas. Sem papo de problemas de autoestima. Ele estava ali por ela e a admirava de verdade. E eu te admiro de volta. Sua inteligência e seu humor me excitam, ela disse, mordendo o lábio inferior. Ele sabia o que aquilo significava. Mas, falando sério, ele começou a gostar dela quando ela passou a chegar mais cedo à aula para conversar com ele, quando percebeu que ela não era vazia de assunto, mas era maravilhosamente ingênua na sua juventude, que era diferente das outras mulheres da turma, que levava suas opiniões a sério e suas piadas na esportiva, e que ele sentia o coração acelerar quando atuavam juntos. E de alguma forma, sentia que estava sendo correspondido. Mas o dia em que foi mesmo fisgado foi quando a viu falando ao telefone em inglês fluente. Sério? E por quê? Ele havia estudado inglês por 18 anos da sua vida. Eles já eram um pouco mais que amigos. É verdade. A fofoca já estava correndo solta, ela disse. Por 20 anos ele praticamente não havia tido ninguém com quem falar inglês regularmente. Foi aí que você começou a me mandar mensagens em inglês. Achei que era coisa da sua cabeça maluca e brilhante. Bem, era isso em parte. E ela respondia em inglês perfeito também, o que era um prazer. A outra parte era pura observação e nostalgia. E ele suspirava depois de cada conversa, ar novo entrando para ajudar na troca de casca. Saíram do quarto e foram para a cozinha para o café da manhã. Ele fez tapiocas para ela tomou café, ele não gostava, e ainda não gosta, de café. Então ele comeu mamão e um sanduíche de queijo. Essas tapiocas estão deliciosas, e além de tudo você sabe cozinhar. Ele disse que planejava cozinhar um jantar para ela algum dia. Mas precisava descobrir o que ela gostava e o que não gostava de comer, para poder tomar uma decisão bem informada sobre o menu. A gente fala sobre isso outra hora. Agora quero aproveitar minha tapioca. Está tão boa. Tomaram o café da manhã em silêncio, um silêncio confortável. Depois que ela lavou a louça, quis voltar para a cama. De novo o ritual de escovar os dentes. Então são esses todos os motivos pelos quais você gosta de mim?
Ela perguntou com aquele sotaque de quem escova os dentes. Quando voltaram para a cama, ainda era manhã, ele a abraçou com força. Beijou-a na nuca, o que ele sabia que lhe dava cócegas. E finalmente disse que o último empurrão foi quando foram assistir, com um grupo de alunos, na casa de um professor, a um workshop sobre os métodos de Stella Adler. Não era longe da casa dele, numa ilha famosa na Barra da Tijuca, a Ilha da Gigoia. A ilha é uma mistura de casas de veraneio grandes e bonitas, pequenos prédios, pequenas comunidades com casinhas de tijolo, botecos, casas noturnas, restaurantes chiques, comida a quilo, padarias, pagode, gringos, em suma, um caldeirão de tudo o que é carioca numa pequena ilha no canal de Marapendi. Depois do workshop, o grupo resolveu parar para beber. Ela escolheu o lugar porque tinha cachaça de milho verde, da qual ela gostava muito. Em certo momento ela colocou a mão na coxa dele, mãos perfeitamente feitas, unhas pintadas de vermelho sangue. Ele já havia notado que ela havia cuidado dos pés e das mãos, mas, de alguma forma, agora estava usando batom e salto alto. Não havia percebido a troca. Ela tinha chegado ao workshop sem maquiagem e de havaianas. E estava sentada num bar simples, com ele e alguns atores aspirantes, a mão na coxa dele e os saltos dos seus sapatos acariciando a perna dele por baixo da mesa de metal. Quando saíram do bar e começaram a caminhar em direção às barcas que fazem o transporte ao continente, foram ficando para trás do grupo principal. Ela disse que precisava de ajuda com os saltos no calçamento irregular, e ele lhe deu o braço para que ela pudesse se equilibrar. Ele acompanhou seu passo lento, mas sentiu que o terreno não era assim tão irregular e que ela sabia muito bem andar de salto, e ficou se perguntando por que cargas d'água ela estava andando devagar. Então, ela de repente acelerou o passo. Ele viu ao longe o resto do grupo embarcar e seguir em direção à Barra da Tijuca. Ela planejou tudo isso, ele pensou. Continuaram caminhando, o passo agora não tão lento, os saltos dela fazendo um clique-clique, que ecoava pela aléia estreita. De repente ela tropeçou de verdade e soltou um grito curto e agudo, o salto do seu sapato prendendo numa rachadura no calçamento. Ele a segurou pelo braço para não deixá-la cair. E então o inevitável aconteceu. Ele a segurou pelos ombros, olhou fundo. Cavalos de prata descem por raios de luz da lua, dentro de seus olhos escuros. E a encostou na parede e a beijou apaixonadamente. Ela não resistiu nem um pouco. Ficaram se beijando por muito tempo. Depois de um tempo ele sussurrou no ouvido dela: quer ir para minha casa, e ela quase imediatamente disse sim. Foi quando fizeram amor pela primeira vez. E essa é a última informação que você precisa para saber por que gosto de você. Fiquei de coração partido por tanto tempo, e, aos poucos, você, por planejamento ou acaso, me tirou do meu eu contraído e engessado. Deixei meu esqueleto velho para trás e não pretendo colocá-lo de volta. E tento retribuir sua afeição, então acho que estamos indo muito bem até agora. Gostei da resposta, ela disse, e sim, não sei se você me seduziu ou se eu te seduzi ou se foram os dois ao mesmo tempo. O que sei agora é que tenho pés e mãos bonitos e que devo cuidar deles. Ela riu e mordeu levemente o ombro dele. Mas me diga, doutor, ela perguntou com um olhar inquisidor, com aqueles olhos negros e profundos. Ainda há outras partes do esqueleto para soltar? Ele pensou com cuidado por um momento. Sim, havia uma. Aquela que tinha 3 palavras pequenas dentro. Quando finalmente se descolasse, as palavras fluiriam diretamente do coração até a boca. E ela estaria lá para ouvir. Ele esperava que sim. Ela ainda olhava, como se estivesse olhando para dentro da mente dele. Tigres selvagens, à espreita,
nas selvas dos seus olhos escuros. Eu entendo isso. Ela disse, e desviou o olhar e, carinhosamente, apoiou a cabeça dele no peito. Ele podia ouvir o coração dela acelerar. Mas acho que estamos indo muito bem. Podemos esperar. A garota que eu gosto, ela tem cabelo comprido, preto e ondulado. Ele adormeceu, ouvindo os batimentos do coração dela. Aquela parte que tinha as 3 palavras pequenas acabaria por se soltar. Eu me deito aqui com você. E então talvez, quem sabe, suas sombras não fugiriam mais de si mesmas.